cruz se erigiu, dela um dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contempla essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus ao Calvário humilhante baixou. Essa cruz tem pra mim atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Nessa cruz padeceu e por mim já morreu, meu Jesus, para dar-me perdão. E eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar e com Ele no lar uma parte da glória hei de ter. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Vamos ter um momento de oração para iniciarmos o culto. Peço a irmão Jorge para fazer essa oração. Vamos orar.
Louvamos e bendizemos, Senhor, pelo que o Senhor nos deu, pela tua infinita misericórdia, Senhor, que se renovou para conosco neste dia. Louvamos o teu nome, Senhor, tu és a nossa razão de viver, a nossa razão de existência. É por ti que nós existimos, movemos e respiramos. Louvamos porque tu és soberano sobre o céu e sobre a terra, tu tudo criaste para o teu louvor e para a tua glória, Senhor. E louvamos o teu nome, Senhor, por este momento no qual estamos mais uma vez reunidos para aprender mais da tua palavra, que nos instrui, nos corrige, nos alimenta, Senhor, para que assim nós podamos se deleitar no conhecimento do Senhor. Nos ajuda, Senhor, nesse conhecimento no qual o Senhor tem preparado o teu servo Evanilson para trazer para nós. Sejamos só meros ouvintes, mas praticantes da tua palavra, para que o teu nome seja glorificado, honrado e bendizido o teu nome, Senhor. Seja com a Simone Beberg, seja com todos aqueles que chegaram e aqueles que vão chegar. Isso que nós agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos ler o Salmo de número 84. Eu leio, os irmãos acompanham. Diz assim o Salmo: Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma está desejosa e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Até o pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si, onde ponha seus filhos. Até mesmo nos teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados que habitam em tua casa, louvar-te-ão continuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo o coração está os caminhos aplanados, que, passando pelo vale de Baca, faz dele uma fonte, a chuva também enche os tanques. Vão indo de força em força, cada um deles em Sião aparece perante Deus. Senhor Deus dos exércitos, escuta a minha oração, inclina os ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido, porque vale mais um dia nos teus átrios do que 1000. Preferiria estar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas dos ímpios, porque o Senhor Deus é um sol e escudo. O Senhor dará graça e glória. Não retirará bem algum aos que andam na retidão. Senhor dos exércitos, bem-aventurado o homem que em ti põe a sua confiança. Amém? Nós possamos colocar sempre a nossa confiança no Senhor dos exércitos, né? Que nos resgatou e toma conta de nós a todo momento, né? Que nós possamos hoje, né, louvar, engrandecer esse Deus todos os dias da nossa vida, escutar sua palavra para aprender mais dela e colocar em prática. Vamos de Acaliene para um louvor. Logo após, a palavra está com Evanilson. Graça e paz, irmãos. Amém. Vamos louvar um hino de ações de graças, número 61 do nosso novo cântico. Graças dou por esta vida, pelo bem
que revelou. Graças dou pelo futuro e por tudo que passou, pelas bênçãos derramadas, pelo amor, pela aflição, pelas graças reveladas, graças dou pelo perdão, graças pelo azul celeste e por nuvens que há também, pelas rosas no caminho e os espinhos que elas têm, pelas noites desta vida, pela estrela que brilhou, pela prece respondida e a esperança que falhou, pela cruz e o sofrimento e a final ressurreição, pelo amor que é sem medida, pela paz no coração, pela lágrima vertida e o consolo que é sem par, pelo dom da eterna vida, sempre graças hei de dar. Amém. A palavra está com Evanilson. Amém, meus irmãos, graça e paz a todos. Meus Amém. irmãos estão ouvindo? Sim, amém. Amém. Meus irmãos, nós hoje vamos concluir a série, né? Na verdade, é uma série de estudos sobre a volta de Cristo, sobre o retorno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para buscar a sua igreja, para julgar os ímpios, para nos fazer estarmos diante dele pelos séculos dos séculos. Para isso, vou pedir aos irmãos que abramos as nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, no versículo 45 ao versículo 51. Nós, desde da entrada do pastor Saul de férias, né, nós estamos usando e estudando Mateus capítulo 24 e Mateus capítulo 25. Estamos alternando. Nas vezes que eu estou presente com os irmãos na escola dominical, nós temos visto também essa sequência de estudos. E aqui também, através da transmissão, nas quintas-feiras, nós também estamos vendo esses dois capítulos. E hoje nós vamos concluir esses estudos justamente falando sobre o servo bom e o mau servo, baseado na parábola do bom servo e do mau, de Mateus capítulo 24, versículo 45 ao versículo de número 51. Fica difícil de eu ver aqui quem encontrou e quem não encontrou, então eu vou dar um tempinho aí para os irmãos encontrarem, tá certo? Mateus capítulo 24, versículo 45 ao versículo de número 51. Amém. Acredito que os irmãos já tenham encontrado. Diz assim, irmãos, a palavra do Senhor. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou seus conservos para dar-lhe sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que lhe confiará todos os seus bens. O versículo 48 diz: mas se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo, meu senhor demora-se, e passar a espancar os seus companheiros, e a comer e beber com ébrios, virá o senhor daquele servo, versículo 50, em dia em que não o espera, e em hora que não sabe, e castigá-lo-á,
lançando-lhe a sorte com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Amém? Que Deus aplique a sua palavra aos nossos corações. Vamos orar, irmãos, mais uma vez. Vamos pedir que Deus nos auxilie nesse momento de estudo da palavra do Senhor. Senhor, nós louvamos o teu nome. Muito obrigado, Deus, por estarmos mais uma quinta-feira reunidos, ainda que distantes geograficamente, mas estamos em um só pensamento, em um só coração, em um só desejo. Pedimos, ó Deus, para que o Senhor possa falar aos nossos corações, através desse estudo da tua santa palavra nesta noite. Ó Deus, exorta-nos, edifica-nos, ó Deus, e acima de tudo glorifica o teu santo nome em nossas vidas. Que o Senhor possa ser entronizado, ó Deus, não somente nesse momento, nesta noite, mas em todos os dias das nossas vidas. Ó Deus, traz-nos esse despertar para a tua vinda, para o teu retorno, para buscar a tua igreja gloriosa, sem mancha, nem mácula, nem ruga, Senhor. Oramos ao Senhor, por tudo mais te agradecemos, em o nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, só a título de contexto, né, do texto que nós lemos, Jesus havia falado sobre algumas características da sua volta. No capítulo 24, Jesus vai falar, a partir do versículo 32 até o versículo número 36, Jesus vai trazer uma comparação da sua volta com a figueira, onde Jesus vai dizer que assim como a figueira avisava ou avisa de certas maneiras, né, que o verão estava por vir, ou estava vindo, assim também, Jesus vai trazer essa aplicação, assim também, quando virdes esses sinais, sabeis que está próxima a vinda do Filho do Homem. Versículo 32 ao versículo de número 36. Ainda nessa continuação dessa introdução, Jesus vai falar também que a vinda do Filho do Homem seria como nos dias de Noé. Ainda capítulo 24, agora a partir do versículo número 37 ao versículo de número 42. Ele vai fazer essa comparação de que, assim como foi nos dias de Noé, também será na vinda do Filho do Homem. Bebiam, comiam, casavam-se e davam-se em casamento. Ou seja, assim como veio o dilúvio e as pessoas estavam despercebidas, assim também será na vinda do Filho do Homem. As pessoas estarão mais preocupadas consigo mesmo do que com a palavra do Senhor, do que com o retorno glorioso do nosso Redentor. Ainda no capítulo 24 de Mateus, agora a partir do versículo 44 e o versículo 43 e o versículo 44, Jesus vai falar que o retorno do Filho do Homem seria repentino, como um ladrão que chega quando nós menos esperamos. Hoje, nós vamos estudar, nós vamos tratar sobre... Não está saindo o som, está mudo. Os irmãos estão ouvindo? Tá normal, Fátima. Tá normal aqui. Deve ser o seu telefone, Fátima. Amém. Hoje nós vamos estudar, né, sobre a doutrina conhecida como a doutrina da mordomia cristã. Hoje nós vamos falar sobre a mordomia cristã, baseado nesses versículos que nós acabamos de ler. Nessa mesma expectativa, irmãos, nessa mesma esperança de que o nosso Senhor voltará muito em breve para nos buscar e que nós estaremos diante dele para prestarmos contas ao Senhor das nossas vidas. O texto lido, né, de Mateus capítulo 24, do versículo 45 ao versículo de número 51, nós vamos dividir em duas partes, né, para a melhor compreensão de todos nós. A primeira parte vai do versículo 45 ao versículo de número 47. Tem por tema o bom mordomo de Cristo e a sua recompensa. O bom mordomo de Cristo e a sua recompensa. É a primeira parte do nosso estudo. E a segunda parte vai falar justamente do mau mordomo de Cristo e não da sua recompensa, mas sim da sua sentença. Então, os dois pontos principais são esses. O primeiro, do versículo 45 ao versículo 47,
que fala justamente do bom mordomo de Cristo e da sua recompensa. E a segunda divisão, do versículo 48 ao versículo 51, que trata sobre o mau mordomo e a sua sentença. Antes de nós entrarmos no estudo, propriamente dito, nós precisamos entender, irmãos, que Deus nos confiou a mordomia de todos os bens que nós temos, que nós possuímos. Sejam bens espirituais ou sejam bens materiais. Tudo aquilo que Deus lhe deu, que Deus lhe confiou para você administrar, você vai prestar contas a Ele quando Ele vier para nos buscar. É isso que nós precisamos ter em mente, para que nós venhamos a compreender o estudo dessa noite. Tudo aquilo, seja bens espirituais, sejam bens materiais, tudo aquilo que Deus lhe confiou, entregou nas suas mãos, um dia Ele vai requerer de todos nós. Todos nós estaremos diante dele para prestarmos contas das nossas vidas. Tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, essa função de mordomia ou de mordomo correspondia a um administrador, alguém que possuía bens em suas mãos e administrava segundo aqueles bens que estavam sendo confiados àquele servo, àquele escravo, ou mesmo àquele senhor. Eu achei interessante uma frase de um teólogo, de A.W. Tozer, que ele diz que uma das piores tragédias do mundo é o fato de permitirmos que os nossos corações se encolham, até que não haja nele espaço para coisa alguma além de nós mesmos. Eu vou repetir para os irmãos entenderem. A.W. Tozer diz que uma das piores tragédias do mundo é o fato de nós, seres humanos, permitirmos que o nosso coração se encolha, fique preso, pensando somente nas nossas coisas, nos nossos projetos, nos nossos sonhos, nos nossos desejos, até que neles, no nosso coração, não haja espaço para coisa alguma além de nós mesmos. Resumindo o que esse autor afirmava nessa frase, muitos de nós pensamos exclusivamente em nós mesmos. Na Bíblia, a mordomia cristã, ou a mordomia, diz respeito a todo serviço que o crente realiza para Deus e o seu comportamento diante do Pai e diante dos homens. A mordomia, ela traz essa certeza aos nossos corações de que nós, crentes no Senhor Jesus Cristo, nós estamos 24 horas a serviço do Rei. Nós não temos, irmãos, folga, nós não temos férias. Ainda que nós possamos tirar férias ou descansar o nosso corpo físico, mas nós jamais podemos descansar do nosso lado espiritual. Nós não tiramos férias das lutas espirituais, nós não tiramos folga, não há feriado, sábado, domingo. Não, irmãos, a nossa luta ela é constante contra nós mesmos, contra o diabo e contra a carne, contra o pecado. Amar a Deus e ao próximo, isso deve ser constante nas nossas vidas. E essa parábola, a parábola dos dois servos, ela traz essa história que ilustra muito bem isso que nós estamos tratando aqui no início desse estudo. Esse empregado que foi colocado como administrador da casa do seu senhor, deveria não apenas supervisionar o trabalho dos demais, mas também garantir que nada lhes faltasse. Muitas das vezes nós lemos um texto bíblico como esse e nós percebemos apenas os dois personagens, né? O servo, o mordomo bom e o mordomo mau. Porém, os dois mordomos estavam no mesmo lugar, ouviram as mesmas ordens e deveriam cumprir aquilo que lhe foi entregue, que lhe foi confiado. É bem verdade que cada um deles fizeram papéis diferentes. Um fez aquilo que lhe foi enviado, lhe encaminhado, lhe encomendado. Um obedeceu às ordens do seu Senhor. Outro, porém, viveu como quis. Todos nós, irmãos,
trazendo esse panorama para as nossas vidas. Todos nós estamos no mesmo lugar. Todos nós fazemos parte do corpo de Cristo. Há muitas pessoas dentro da igreja que ainda não têm noção disso, da mordomia cristã. Todos nós somos mordomos de Deus para cuidarmos de alguns bens espirituais ou materiais desses mesmos que nós estaremos prestando conta a Ele naquele grande e glorioso dia. Você vai prestar contas a Deus dos bens que Ele lhe confiou. Sua família, seus parentes, seus amigos, seu trabalho, o que você fez e o que você deixou de fazer. Nós iremos prestar contas a Ele das nossas vidas. Entrando propriamente dito no nosso estudo, vamos ver a primeira parte, que é justamente a iniciação dessa parábola. O versículo 45 inicia essa parábola do servo bom e do servo mau, fazendo uma pergunta a todos nós. E a pergunta é essa, versículo 45. Olhe comigo. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? É interessante, irmãos, porque alguns intérpretes das Escrituras analisam esse versículo afirmando que Jesus estava tratando, ou falando aqui, especialmente e especificamente apenas para os discípulos, para os oficiais, para os ministros e os pastores da igreja que seriam formados. Porém, esse dever da mordomia cristã recai sobre os ombros de todo aquele que diz ser cristão. A mordomia cristã não é apenas para os líderes, mas também para os liderados. Não é apenas para os pastores, para os ministros, para os oficiais, mas também para toda a igreja. O dever, irmãos, da fidelidade e da mordomia cristã se aplica não somente nos líderes, mas em toda a igreja. William Hendricks, comentando esse texto, ele vai dizer que fazer a vontade do mestre e cuidar dos que se acham necessitados, seja essa necessidade de caráter material, espiritual ou ambas, é certamente a tarefa destinada a todos. Toda a igreja deve se engajar nas obras da igreja, no serviço da igreja, por amor a Deus e também por amor ao seu próximo. Todo aquele que está com o seu nome escrito no rol de membros das igrejas, e aqui eu estou generalizando, porém não serve ao Senhor, não serve à igreja, ele deve repensar o seu cristianismo. Jesus Cristo serviu, os apóstolos serviram, os discípulos serviram, e todos aqueles que estão na igreja, como nós vimos presencialmente, todos nós temos dons e talentos dados por Deus, não para guardarmos ou para enterrarmos, nós temos dons e talentos dados por Deus para usarmos, para multiplicarmos, para servirmos à igreja, para servirmos aos irmãos, para servirmos uns aos outros. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou todos os seus conservos, todos os seus companheiros, para dar-lhes o sustento a seu tempo? Meus irmãos, João Calvino comentando, ele vai dizer que todos os que são chamados para um cargo honorário aprendem com isso, que são muito mais fortemente vinculados não apenas a dar fielmente o seu trabalho, mas esforçar-se, presta atenção, esforçar-se com o máximo zelo e disponibilidade para cumprir o seu dever. E eu gostaria de perguntar a cada um dos irmãos que estão aqui conosco e aqueles que irão nos rever através do YouTube. E responda para você mesmo.
O que você tem feito com os dons e os talentos, com os bens que o seu Senhor tem lhe confiado, tem lhe conferido? O que você tem realizado com os talentos que o Senhor tem lhe entregado? Essa disponibilidade que João Calvino vai comentar deve estar em nós, irmãos. Há muitas pessoas que dão desculpas para não servir a obra, como nós vimos em estudos anteriores, presencialmente. Meus irmãos, o servo, que é chamado aqui no texto, no versículo 45, de servo fiel e prudente, é aquele servo que se esforça ao máximo para cumprir o seu dever, a sua mordomia, o seu cuidado e fazer isso com zelo. Ele é considerado um servo fiel e prudente. Todos nós temos dons e talentos, mas infelizmente, alguns estão fazendo, como nós vamos ver no decorrer desse estudo, alguns estão fazendo como servo mau que receberá o juízo, a sentença sobre a sua vida. O que nós temos feito com os dons e os talentos que o Senhor tem nos confiado. O sábio, ele a todo momento mantém a convicção clara de que tudo que ele tem agora é confiado a ele como mordomo. O seu pensamento, a sua fala, a sua maneira de agir continuamente, a sua maneira adequada de falar, de pensar, de ter atitudes, denunciam que ele é um servo fiel e prudente. O servo fiel, para que venhamos a compreender, é aquele servo que recebe os seus dons e os seus talentos e ele cuida, ele zela por aqueles dons e aquele talento e ele entrega ao seu Senhor da melhor maneira possível. Isso é fidelidade. Ele não retém nada para ele, ele não enterra nada no solo por ele, mas ele entrega ao seu Senhor da maneira melhor possível. Esse é o servo fiel. E o servo prudente? O servo prudente, ele faz de tudo para não perder, para não entristecer aquele que confiou os seus bens e os seus talentos em nossas mãos. Pois bem, depois de todo esse panorama, depois de toda essa iniciação do versículo 45 com essa indagação, nós vamos ver o primeiro ponto no nosso estudo, que é o servo bom e a sua recompensa. Versículo de número 46 e o versículo de número 47. Primeiro ponto, o bom servo e a sua recompensa. Ou a recompensa do servo fiel e prudente. Versículo 46 e o 47 começa dizendo assim: bem-aventurado aquele servo, palavra grega, doulos, escravo, a quem o seu senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Meus irmãos, o texto inicia dizendo que todo servo fiel e prudente, ele na verdade é bem-aventurado. E aí nós lembramos imediatamente de Mateus capítulo 5, né? O Sermão do Monte e as bem-aventuranças. Esse servo fiel e prudente, o servo bom, ele tem o seu deleite no seu Senhor. O prazer do servo é estar perto do Senhor. Esse servo, bom servo, ele é alguém ativo no serviço do seu Senhor. Esse servo aguarda a vinda do seu Senhor e por isso ele cumpre todo o seu dever. Aquilo que foi entregue em suas mãos. A ideia aqui, irmãos, é de alguém que espera a visita de uma pessoa ilustre e que prepara todo o ambiente para essa chegada, ou para a chegada dessa pessoa. Ele não deixa para amanhã ou para depois o que ele pode fazer agora, o que ele pode fazer hoje, mas ele age imediatamente. Nós pecamos, irmãos, quando nós dizemos que estamos aguardando o retorno do nosso Senhor Jesus Cristo e nós agimos como se isso não fosse acontecer em breve. Nós pecamos, irmãos,
Quando nós dizemos e pregamos que Cristo está às portas e nós mesmos não estamos servindo ao Senhor com essa alegria, com essa disponibilidade, que quando nós deixamos para fazer amanhã o que nós deveríamos fazer hoje, nós perdemos muitas oportunidades, irmãos. E o texto diz que bem-aventurado o servo a quem o seu Senhor, quando vier, o encontrar agindo assim. Essa deve ser a nossa esperança. Essa é a esperança de todo o cristão. Imagine comigo a alegria, o gozo, a satisfação, quando o seu Senhor, quando o meu Senhor, Jesus Cristo, vier para buscar a sua igreja e naquele dia em que ele vier para nos buscar, nós seremos encontrados por ele trabalhando na sua seara. É essa a ideia do texto. Bem-aventurado é o servo. E aqui o servo traga para você. Bem-aventurado será você quando o seu Senhor vier encontrar você trabalhando na seara dele. Mais que feliz, superabundantemente feliz será o homem, será o servo que for encontrado na obra, trabalhando para o seu Senhor. Não perdendo a sua vida, não perdendo o seu tempo com futilidades dessa vida, mas disponível, disposto, com a mão no arado. Que homem não será feliz, irmãos, de ser encontrado pelo seu Senhor com as mãos no arado? Essa é a ideia do texto. A mordomia cristã serve para isso, para as nossas vidas ter essa compreensão de que nós devemos estar trabalhando a dia e fora de dia, em tempo e fora de tempo, em todos os momentos, não perdermos a oportunidade de trabalharmos para o Senhor. Paulo escrevendo a carta aos Filipenses, capítulo número 3, e o versículo 20, Paulo vai dizer que a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Essa é a primeira recompensa do servo. Olha que interessante. Quando nós lemos textos que nós não paramos para ver a profundidade das Sagradas Escrituras. Quando nós passamos despercebidos por muitos textos e nós perdemos de vista a primeira recompensa do servo fiel e prudente. Qual é a primeira recompensa do servo fiel e prudente? Bem-aventurado é o servo que o seu Senhor o encontrar agindo assim. Primeira recompensa, a alegria de ser encontrado trabalhando quando o seu Senhor voltar. Essa é a nossa primeira recompensa, irmãos, o gozo, a satisfação, a bem-aventurança daquele servo. E eu espero, e eu oro para que, quando Cristo vier buscar a sua igreja, ele possa lhe encontrar trabalhando, com a mão no arado, na obra, na seara do Senhor, cujo texto nos diz, irmãos, há 2000 anos atrás, rogai ao Senhor da seara que envie ceifeiros para a sua seara, porque, na verdade, os campos estão brancos, mas faltam ceifeiros. Essa é a nossa primeira recompensa. Sermos encontrados pelo Senhor Jesus Cristo trabalhando na sua seara. O texto prossegue dizendo que a nossa segunda recompensa está no versículo 46, quando diz que em verdade vos digo que ele confiará todos os seus bens. A segunda recompensa, irmão, é um elevado grau de glória e honra de estarmos com ele pelos séculos dos séculos. Se a primeira recompensa é a alegria de sermos encontrados fiéis, trabalhando na seara do Senhor, a segunda recompensa, e a maior de todas, é que nós estaremos pelos séculos dos séculos ao lado do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Assim como o Senhor dessa parábola, ao voltar, recompensa esse servo que é fiel e prudente e põe sobre ele toda a sua propriedade, assim também, guarde isso no seu coração, assim também Jesus Cristo, na sua gloriosa vinda,
nos dará uma coroa incorruptível e nos convidará para o banquete celestial. Você imagina a cena? Você ser encontrado pelo seu Senhor trabalhando na obra, você ser encontrado pelo seu Senhor com a mão no arado, e ao mesmo tempo você ouvir a voz do seu Senhor dizendo: vinde, benditos de meu Pai, para o reino que eu vos tenho preparado. Você quer recompensa maior do que essa? Paulo vai dizer que Jesus Cristo irá nos dar uma coroa incorruptível, que colocará sobre a nossa cabeça uma coroa não corruptível, mas incorruptível. Amados irmãos, essa é a maior de todas as recompensas que o homem poderia ganhar na terra e no céu. O emprego ou o aumento de salário, as recompensas terrenas, os aplausos, as curtidas, os compartilhamentos não chegam aos pés daquilo que está nos reservado em glória. Meus irmãos, eu não tenho dúvidas da alegria e do regozijo do apóstolo Paulo ao escrever a sua carta ao jovem pastor Timóteo, no final da sua vida, no capítulo 4, 2 Timóteo, capítulo 4, a partir do versículo de número 6 ao versículo 8, Paulo diz assim, ao final da sua vida: quanto a mim, estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate. Paulo foi encontrado fiel e prudente. Paulo foi encontrado pelo seu Senhor com a mão no arado. Combati o bom combate. Completei a carreira, guardei a fé. E aí no versículo número 8 de 2 Timóteo, capítulo 4, Paulo diz que já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o reto juiz, o Senhor, me dará naquele dia. Olha a promessa para nós. E não somente a mim, não somente a Paulo, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Que recompensa gloriosa nós teremos. Primeiro, de sermos encontrados na obra. Segundo, de estarmos pelos séculos dos séculos com o nosso Senhor e o nosso Salvador, Jesus Cristo. Esse é o primeiro ponto do nosso estudo. O bom servo, ele é fiel e ele é prudente. O bom servo recebe a sua recompensa aqui na terra, mas também na glória pelos séculos dos séculos. De sermos encontrados com a mão no arado e de ouvirmos a voz do nosso Senhor a nos dizer: vinde, venham, todos vós, venham, irmãos da segunda igreja presbiteriana de Campina Grande, venham, irmãos de Lagoa Seca, venham, irmãos de Barra de Santa Rosa, venham todos vocês, venham para o reino em que eu vos tenho preparado. Mas há o segundo ponto, sermos estudados, a ser estudado aqui nessa noite. Em contradição com o bom servo, que foi considerado pelo seu Senhor fiel e prudente, e que recebeu as suas recompensas, a parábola também fala de um outro personagem, de um servo que é mau, um mau mordomo, e também a sua recompensa, a sua sentença, do versículo 48 ao versículo de número 51. O servo mau aqui, irmãos, é descrito e está marcado pelas seguintes características. Primeira característica de um mau servo. Como identificar um mau servo? Primeira característica, o versículo 48, a parte A diz: mas se aquele servo, sendo mau. Primeira característica de um mau servo é que ele é enganador. Primeira característica é que ele é um enganador. Ele aparentava, irmãos, ser outra coisa, mas no íntimo ele era mau.
o senhor dessa propriedade, desses bens, não sabia, pela aparência daquele servo, que ele seria um mau servo. O texto diz, mas se aquele servo sendo mau. Ora, irmãos, esse servo é a tipologia daquele tipo de crente que está na igreja e que aparenta ser uma coisa, mas na verdade é outra, totalmente diferente. Esse servo mau é a tipologia daquele crente que, na hora do louvor, fecha seus olhos, levanta suas mãos, que até ora fervorosamente, é aquele tipo de servo que vai todos os domingos estar presente, porém, no seu interior, ele é mau. E aí, mais uma vez, o William Hendrickson, comentando esse versículo 48, a parte A, ele vai dizer que o que o homem diz a si mesmo é, às vezes, mais importante do que ele diz publicamente. Vou repetir. O que o homem diz a si mesmo é, às vezes, mais importante do que ele diz publicamente. Nós podemos falar publicamente uma coisa e pensar outra. Desejar outra. Essa é a primeira característica de um mau servo. Ele é enganador. Ele lhe diz uma coisa, ele lhe fala uma coisa, ele promete uma coisa a você, porém, no interior, ele pensa outra coisa totalmente diferente. Mas há uma segunda característica de um mau servo. Ele é cruel. Versículo 48, a parte B, e o versículo 49, que diz, e disser consigo mesmo, meu senhor demora-se, e passar a espancar os seus companheiros e a comer e a beber com os ébrios. Olha que interessante. O que o texto nos mostra é que o poder e o orgulho traz no coração desse servo mau uma autoridade que ele não tinha. Ele pensava que era, o que na verdade ele não era. Ele queria mandar, ele queria ordenar, ele ao ponto de chegar a humilhar os seus conservos. A crueldade estará no coração de todo mau mordomo, ainda que esteja dentro da igreja do Senhor. Ele humilha, ele zomba do outro, do próximo. Ele, ao invés de socorrer, ao invés de auxiliar, ao invés de ajudar aquele irmão que está caído, que está fraco, ele pisa em cima do irmão que está fraco. Ele não tem essa prerrogativa de auxiliar o próximo. Muito pelo contrário, o texto diz que ele passou a espancar os seus companheiros, passou a beber e a comer com os ébrios. Mas entenda comigo, qual foi o pensamento desse mau servo? No finalzinho do versículo 48, vai dizer que o meu Senhor demora-se. Há muitas pessoas, mesmo dentro da igreja cristã, que tem esse mesmo pensamento. Ah, Jesus está demorando a vir. Jesus não vai vir agora, Jesus vai demorar. Tantas pessoas já disseram que Jesus viria, e até agora isso não se cumpriu, Jesus não voltou, e passou a espancar, a comer, a beber. Passou a querer ser o que ele não era. Passou a ter uma atitude que não lhe cabia. Ele passou a pensar que aquilo que ele estava fazendo era o certo. E quantas pessoas não deixam de ouvir a voz do Senhor através da palavra de Deus e começam a ter atitudes que para eles são atitudes corretas, são atitudes certas, e eles acabam mandando, ordenando e humilhando aonde ele não deveria fazer isso. Até que, olha só, até que ponto chegou esse servo mau. Esse é o servo mau. Ele é enganador e ele é cruel. Até que o versículo 50 diz, virá o Senhor daquele servo. De repente, quando esse servo menos esperar, quando esse mordomo menos esperar, virá o Senhor daquele
servo. E olha o que diz a continuação do versículo 50, em dia que ele não o espera e em hora em que ele não saiba. Por isso, irmãos, nós que somos mordomos de Cristo Jesus, devemos estar vigilantes, porque nós não sabemos o dia e a hora em que o nosso Senhor virá. De repente, o Senhor chega e surpreende de forma inesperada esse servo. Assim também será. De forma inesperada, de repente, Jesus surpreenderá muitas pessoas quando ele voltar. Note bem. Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 46, o doutor Lucas, escrevendo o evangelho que leva o seu nome, diz que virá o Senhor daquele servo, é a mesma parábola, virá o Senhor daquele servo no dia em que ele não o espera, e em hora em que ele não sabe, e separá-lo-á, e lhe dará a sua parte com os infiéis. O versículo 51 diz que o Senhor daquele servo mau irá castigá-lo e lançará a sorte com os hipócritas. Hipócritas. E ali haverá choro e ranger de dentes. Meus irmãos, esse servo mau acabou traindo a confiança do seu Senhor. E ele será unido a todos aqueles que são infiéis, que o texto vai chamar de hipócritas. O castigo desse servo será terrível. A traição era algo intolerável no contexto desse texto. Só para os irmãos entenderem, a cada servo, a cada escravo nesse período aqui, que traísse o seu senhor, um dedo da sua mão era cortado e lançado fora. Para que cada servo, ao pensar novamente em trair o seu senhor, pudesse olhar para a sua mão e perceber que ali estava faltando um dedo. E aquela carência daquele dedo era justamente porque ele tinha traído o seu senhor. Trazendo aplicação para as nossas vidas. Obviamente, Cristo não vai amputar o dedo de nenhum mau servo, de nenhum mordomo mau. Porém, Cristo vai castigar. E qual é a maneira de Cristo castigar todo mau servo? Lançando com os hipócritas. O castigo será esse. A sentença será essa. Ali haverá choro e ranger de dentes. A ideia, irmãos, é de eternidade longe da presença do Senhor, em tormentos constantes. Todo bom servo receberá a recompensa do seu Senhor. Porém, todo mau servo receberá a sentença do seu Senhor. Os irmãos percebem que os dois servos, tanto bom quanto mal, estavam no mesmo lugar, ouviram a mesma ordem, as mesmas palavras, mas fizeram de maneira totalmente opostas, aplicando aos nossos dias. Há muitas pessoas dentro das igrejas ouvindo a mesma exposição, o mesmo estudo, a mesma pregação, os mesmos louvores, mas agem de maneira totalmente opostas à palavra de Deus. Não se engane. Naquele grande dia em que Cristo vier para buscar a sua igreja, todos nós estaremos diante dele para sermos julgados. E ele mesmo vai separar uns para a sua direita e outros para a sua esquerda. E ali haverá choro e ranger de dentes. Ali não haverá mais esperança, ali não haverá mais salvação, ali não haverá mais oportunidade. Concluo, irmãos, nesta noite, esse nosso estudo e essa sequência de estudos em Mateus capítulo 24 e Mateus capítulo 25.
Faltava apenas essa parábola para nós concluirmos esses 2 capítulos. Concluo nessa noite, rogando ao Senhor e pedindo a você, para que nós sejamos e permaneçamos fiéis ao nosso Senhor Jesus Cristo. Para que nós venhamos a permanecer desempenhando com prudência e alegria a tarefa que foi designada por Ele para você e para mim. Nesse cuidado para com aqueles que são tão preciosos para o Senhor nosso Deus. O que você tem feito com os dons e os talentos que Ele tem lhe confiado. Nós venhamos a permanecer fiéis e prudentes ao nosso Senhor Jesus Cristo, desempenhando com essa prudência, irmãos, e ao mesmo tempo com a alegria de servir ao Senhor em espírito e em verdade, que nós possamos ser considerados pelo nosso Senhor bons ministros de Cristo Jesus, fiéis e prudentes, que nós possamos ser encontrados por Ele na sua seara, trabalhando, se esforçando em disponibilidade, que nós não venhamos, irmãos, a darmos desculpas para não estarmos engajados na obra do Senhor, que nós não venhamos a dar desculpas para não estarmos nos cultos presenciais, que nós não venhamos a darmos desculpas para não colocarmos a mão no arado e não fazermos a obra do Senhor, que nós não venhamos a dar desculpas para não evangelizarmos, para não estarmos nos ministérios na igreja, nos departamentos da igreja, servindo ao Senhor e servindo também aos irmãos, que nós não venhamos a dar desculpas. Porque Paulo escreve na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 4, versículo 1 e o versículo de número 2, e eu encerro com essa aplicação desse texto nas nossas vidas. Paulo vai dizer que os homens nos considerem como ministros de Cristo, como despenseiros dos mistérios de Deus. E aí Paulo vai trazer a ordem. E essa ordem eu aplico às nossas vidas, para encerrarmos nessa noite o estudo. Além disso, requer-se dos despenseiros que cada um seja encontrado fiel. Fidelidade. É isso que deve estar gravado nos nossos corações. O Senhor Jesus Cristo, irmãos, não nos chamou para sermos aplaudidos. O Senhor Jesus Cristo não nos chamou para sermos reconhecidos. O Senhor Jesus Cristo nos chamou para sermos fiéis. E isso basta na vida de um bom servo de Cristo. Fidelidade e prudência deve estar ao lado de todo bom servo, de todo bom mordomo do Senhor Jesus Cristo. Que Deus continue nos abençoando. Que o Senhor Deus continue nos capacitando, irmãos, para servirmos melhor a Ele e também a sua igreja. Lembremos, todos nós iremos prestar contas ao Senhor das nossas vidas, dos dons e dos talentos que Ele nos confiou. Naquele grande dia, nós teremos muitas surpresas. Muitas surpresas. Que o Senhor Deus abençoe as nossas vidas. Acredito que na próxima quinta-feira o Reverendo Saul já estará de volta das suas férias e estará dando continuidade aos estudos em Apocalipse. Foi um prazer estar com os irmãos, é uma alegria imensa. Estou disponível se os irmãos assim precisarem. Forte abraço a todos os irmãos. Passa a palavra aí ao nosso irmão Lindenberg, que estará dando continuidade Só um segundo. ao Só um curso de segundo. doutrina. Só um segundo. Ok? Quando é que a gente vai fazer a visita em Lagoa Seca, pastor Evanilson? A visita? Sim, das senhoras. Lembra que eu falei com você? E você disse que ia fazer a sondagem depois, marcava comigo. Eu estou aguardando. Pronto, eu lhe dei a resposta. O Reverendo Saul disse que
aguardássemos um pouco mais. Eu já lhe disse, já lhe respondi. Mas é que Estamos aí no aguardo. porque, veja só, tem reunião na federação, eles vão perguntar a mim, quando é que vão se reunir a Lagoa Seca? Por isso que eu já estou lhe lembrando, porque eu sei que amanhã vamos fazer essa pergunta, eu já sei. Certo, mas aí a irmã pode dar a resposta que eu lhe dei. Certo. Eu lhe dei presencialmente a resposta. É verdade. Foi a resposta que o pastor Saulo também me deu e eu repassei para a irmã. Pode repassar para a Federação de SAF a resposta que eu lhe passei. Viu? Ok. Amém. Irmão Lindenberg. Deus continue lhe abençoando em nome de Jesus, assim Amém. como a todos os irmãos. Amém. Amém. Nós agradecemos a Evanilson, né? Que trouxe a palavra mais uma vez aí, trouxe o estudo, né, muito oportuno, que nós possamos, exemplo da palavra do Senhor, sermos achados aí como bons servos, né, que tão somente obedecem ao seu Senhor, né, e nós vamos terminando, nós vamos ter mais uma oração e depois nós estamos despedidos. Queria que Pauliana fizesse essa oração. Por gentileza, Paulo. Oremos. Pai amado e Pai querido, queremos te agradecer, Senhor, por mais um estudo. Te agradecemos, Senhor, pelo dia de hoje, por tudo que tens feito por nós. Te agradecemos, Senhor, por cada pingo de graça que foi nos dado hoje. Te agradecemos, Senhor, pelo dia e por tudo que fizeste por nós. Te pedimos, Senhor, que continue nos abençoando no resto da noite, no resto da semana. Continue abençoando o Senhor Evanilson para que ele continue nos trazendo ensinos tão edificantes. Continua usando, Senhor. Também nos usa, Senhor, para que possamos ser servos temerosos a Ti, que possamos ser bons mordomos na Tua casa. Nos ajuda, Senhor, a utilizar nossos dons e talentos para a Tua obra. Trabalha, Senhor, o nosso coração e o nosso entendimento e nos dá sabedoria, Senhor. Te agradecemos por tudo. Em nome de Jesus, amém. Amém. Graça e paz, amados, e esperamos todos os irmãos, né, no próximo domingo na escola dominical e no culto vespertino. Amém. Em nome de Jesus estaremos lá para a glória de Deus e para o crescimento espiritual. Que Deus continue abençoando esses irmãos que são preciosos para Ele, Deus, e são preciosos para nós, a família Araújo. Vocês são nossos irmãos. Amém. De cruz se erigiu, dela um dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contemplo essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Levo eu a vou proclamar. Levarei a
tem pra mim atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Nessa cruz padeceu e por mim já morreu, meu Jesus, para dar-me perdão. E eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santidade.